Olá, pessoal. Vamos voltar então para a terceira e última parte da nossa aula de atos administrativos. Nós temos ainda mais 4 pontos importantes para tratar nessa aula. Ainda tem muito conteúdo. Então vamos lá. Ponto 8. Os atributos do ato administrativo. São as características que permitem concluir que o ato ele é um ato administrativo e, portanto, se submete a esse regime jurídico de direito público, né, o regime jurídico administrativo, e é o que diferencia esses atos dos atos privados. Quais são essas características? Segundo a doutrina, presunção de legitimidade e presunção de veracidade. São duas características, mas como tem uma raiz comum, elas são tratadas em um ponto só. A imperatividade, autoexecutoriedade, exigibilidade, que são três características que a gente já estudou quando tratou do poder de polícia, mas agora a gente renova rapidamente. E a tipicidade, que é uma característica mais controvertida. Não são todos os os doutrinadores, os estudiosos, que tratam da tipicidade. Então, bem rapidamente, cada uma dessas características. Não tem por que a gente perder muito tempo aqui. Basta você anotar de forma sucinta aí no seu caderno. Presunção de legitimidade. Diz respeito à conformidade do ato com a lei. Então, se o ato observou a lei, diz que ele é legal, de certo modo legítimo, embora não sejam expressões sinônimas, mas aqui no caso a presunção de legitimidade é a presunção de que ele foi feito de acordo com a lei, até que se prove o contrário. Essas, como o próprio nome diz, presunção de legitimidade, presunção de veracidade, são presunções e presunções relativas, que podem ser afastadas ou superadas. Mas o ônus é sempre da parte contrária. Se a presunção de legitimidade é a de que o ato é feito de acordo com a lei, a presunção de veracidade, como o próprio nome já diz, é a de que o ato foi realizado de acordo com a verdade, né? Está relacionado à verdade dos fatos alegados pela administração pública, também uma presunção relativa. São dois os principais efeitos dessas presunções. Primeiro, enquanto não se decreta a invalidade do ato, ou pela própria administração, pela autotutela, ou pelo judiciário quando provocado, o ato produz efeitos da mesma forma de que um ato válido. Ainda que o ato seja inválido, mas pela presunção de veracidade ele tem e de legitimidade, ele tem que ser cumprido até que ele seja declarado inválido. E a segunda característica é a inversão do ônus da prova. Em se tratando de fatos, a típica inversão de ônus de prova, né, em processo administrativo e tudo mais, ela decorre da presunção de veracidade, não da presunção de legitimidade. Então, cuidado que pode ser uma pegadinha de prova. Embora as duas presunções sejam relativas e a parte contrária que tem que provar o oposto, né? Mas quando relacionada a fatos, a inversão do ônus da prova geralmente está relacionada a fatos, do jeito comum que a gente costuma trabalhar, decorre da presunção de veracidade e não da presunção de legitimidade. Olha uma questãozinha a esse respeito, analista de tribunais, 2019. As certidões emitidas pela administração pública possuem fé pública, pois um dos atributos dos atos administrativos é a presunção de veracidade. Perfeito. Então, aquela presunção aquela fé pública, melhor dizendo, da certidão do oficial de justiça, né, de que ele foi na casa do fulano, fulano foi citado e se recusou a assinar o mandado, a contrafé. Se recebeu a contrafé e se recusou a assinar o mandado. O oficial atesta lá por escrito que se recusou e está citado, acabou, presunção de que aquilo é verdade. E a parte é que vai ter que provar, então, o contrário. A fé pública decorre da presunção de veracidade. Imperatividade decorre do poder extroverso da administração, ou seja, da sua relação com particulares, com o administrado. Significa que o ato administrativo ele se impõe independentemente da concordância do particular. É uma característica desse regime jurídico público, né? Uma prerrogativa ou uma característica do ato. A doutrina fala, essa característica não está presente em todos os atos administrativos, só daqueles que impõem obrigações, e não dos que conferem direitos, porque o administrado não é obrigado a realizar alguma coisa, se é um direito dele, não é uma obrigação, não é um dever. Beleza, então isso pode cair na prova nesse sentido. Mas é importante você destacar que mesmo os atos que conferem direitos, não quer dizer que eles sejam totalmente livres, né? Mesmo nesses, o beneficiário tem que se conduzir dentro dos limites que lhe foram traçados. É o que diz o professor José dos Santos Carvalho Filho. Autoexecutoriedade, aqui a gente já está sabendo, né, bem tranquilo. O ato administrativo ele pode ser executado diretamente pela administração pública,
sem necessidade de prévia decisão judicial. Essa é a característica da autoexecutoriedade. Agora, todo ato administrativo possui autoexecutoriedade? Bom, o professor Eli Lopes Meirelles fala, ela é uma característica imprópria a atos que naturalmente dependem da intervenção de outro poder. Né? Se a característica da autoexecutoriedade significa que a administração pode praticar o ato sem necessidade de prévia decisão judicial, ou seja, de um outro poder intervindo, então atos que naturalmente exijam a intervenção de outros poderes, eles não têm autoexecutoriedade, isso é óbvio, né? Exemplo clássico, cobrança contenciosa de multa. A gente vai ver, a administração pode até aplicar a multa administrativa, você não fez isso, então multa, mas ela não pode executar a multa. A cobrança tem que depender do judiciário. Vai ter que ser por uma ação judicial. Beleza? Agora, as prestações tipicamente administrativas, sobretudo as que decorrem do poder de polícia, não quer dizer que sejam todas, mas é um tema muito relacionado ao poder de polícia, essas são executadas diretamente pela administração. Agora, melhor do que falar isso que o professor Eli Lopes explica, para provas, é você não fugir do arroz com feijão. O que você vai marcar na prova? Só tem autoexecutoriedade o ato administrativo, primeiro, quando houver expressa previsão legal. Segundo, quando se tratar de medida urgente, para evitar um prejuízo maior. Fora essas duas hipóteses, previsão legal, urgência, entende-se que não há autoexecutoriedade. Então ela seria um atributo que não é uma regra, né? Meio que uma exceção, se a gente analisar por esse ângulo. Olha como é que isso caiu em prova para juiz. No âmbito do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de a administração pública executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem necessidade de interferência do judiciário. Excelente definição. Exigibilidade significa que a administração pode se valer de meios coercitivos indiretos. Ao invés de ela mesma se valer de meios diretos de coerção, ela usa meios indiretos que vão forçar o particular, o administrado, a atuar no sentido pretendido pela administração pública. O grande exemplo de meio coercitivo indireto é a aplicação de multa. O cara sabe que vai ter que responder, futuramente pagar uma multa, ele fica coagido a agir daquela maneira. Lembrando que a execução não, a execução depende do poder judiciário. Ampla defesa e contraditório, sempre que se tratar de uma medida coercitiva, isso tem que ser assegurado, está inclusive aí a súmula 312 do STJ. No processo administrativo para impor multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Então, tem que notificar para que seja exercida a ampla defesa e o contraditório. E por último, a tipicidade. A Di Pietro é quem fala desse atributo. Ela diz o seguinte: é a característica ou atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Isso decorre da legalidade. A Di Pietro ela parece ter razão quando ela fala, a gente já estudou isso, a gente sabe que a legalidade para o particular é uma coisa, ele só não pode fazer o que a lei proíbe. A legalidade para a administração pública é outra. A administração pública só pode agir quando a lei permitir. Então ela está mais vinculada, é uma legalidade diferente, a legalidade administrativa. Por conta disso, os atos administrativos têm que sempre corresponder à figura previamente prevista em lei. Estudiosos do direito administrativo criticam essa categoria, essa característica, porque isso engessaria demais a administração pública, dizer que ela só pode adotar atos administrativos quando a lei exige, e dizem que essa característica da tipicidade só existiria para atos sancionatórios. Mas a Di Pietro não fala isso. Outros doutrinadores mais conhecidos, eles simplesmente nem falam da tipicidade. Então, se cair na prova, 99% de chance de o examinador ter olhado o livro da Di Pietro, estar se embasando na Di Pietro. Então, você pode marcar como uma característica do ato administrativo. E ainda mais, se considerar que mesmo para atos discricionários, que tem uma liberdade, uma margem de atuação do agente público, mesmo esses, a lei define limites para a discricionariedade, já que tem aquela famosa frase, discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Então, pode-se falar, em um sentido mais amplo, que a tipicidade realmente corresponde a todos os atos administrativos. Vamos ver uma questão de prova. Analista executivo da FCC. Os atos administrativos, assim considerados como espécie de ato jurídico,
apresentam, em função do regime de direito público que os informa, alguns atributos específicos. Nesse sentido, são dotados de tipicidade, que corresponde à obrigatoriedade de o ato praticado corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados resultados. Ó, tirou da de Pietro. Resposta certa. Aqui não tem para onde correr. Tópico 9. Classificação dos atos administrativos. Bom, primeiro a gente vai empreender uma classificação em relação a alguns critérios, classificações gerais. E depois, no tópico 10, a gente vai tratar dos atos administrativos em espécie. Eu vou falar de cada um. Em relação à classificação, vocês sabem, nós sabemos, né? Cada doutrinador tem a sua. Então, se você ler um determinado livro, vai ter uma classificação, no livro da de Pietro vai ter outro, no livro do José Antônio de Carvalho Filho vai ter outra. E algumas vezes elas são coincidentes e outras vezes não. Então, alguns atos que podem ser encaixados em uma categoria para um autor, para o outro ficariam em categoria diversa. Até mesmo porque eles não falam daquela primeira categoria. Não existe aquela categoria para eles. Então, eles têm que encaixar o ato em outra. E traz uma certa diferença. Eu vou trazer aquelas que parecem ser majoritárias, tá? O sentido que parece ser mais observado pelas bancas de concurso. Isso é até mais importante lá para o tópico 10. Para o tópico 9 até que não tem tanta divergência. Então vamos lá. Primeiro critério, quanto às prerrogativas com que atua a administração. Nesse sentido, os atos administrativos podem ser de império ou de gestão. Os atos de império são os praticados em posição de verticalidade, em que a administração pública, o poder público, age com suas prerrogativas e privilégios. Exemplo, uma autuação por uma infração de trânsito, interdição de restaurante, lanchonete, uma desapropriação de um bem. Nesse período agora de pandemia, uma aplicação de multa por quem sai na rua sem a máscara, quem abre o bar enquanto o decreto não permite a sua abertura, e aí sofre lá um fechamento, né, uma interdição, enfim. São medidas de império. Já os atos de gestão são praticados em horizontalidade, em posição de igualdade com o particular. Essa classificação inclui atos de administração dos bens e serviços públicos, atos negociais. Grande exemplo, a alienação de um imóvel público que não tem mais serventia. Desde que observados os requisitos na lei, a administração vai alienar tranquilamente, sem que se enquadre como um ato de império. Essa classificação, ela não é muito... os doutrinadores não gostam muito dela, porque ela lembra aquela antiga e já superada doutrina de uma dualidade na administração, em que se separavam os atos de império como direito administrativo e atos de gestão como atos que não eram tratados pelo direito administrativo. Era, inclusive, um critério para definir o direito administrativo. A gente estudou isso na aula 1, na aula de conceitos. E isso ficou para trás. Então, é uma classificação que não é muito querida, digamos assim. Mas ela ainda é importante. Primeiro, porque pode cair na prova. Segundo, porque a própria Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, ela prevê, um dos seus artigos, agora não me lembro de cabeça, um dos parágrafos, acho que é de um dos primeiros artigos, fala que não caberá mandado de segurança contra atos de gestão praticados pelas empresas estatais e pelas concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, olha como essa classificação é relevante. Ela vai permitir que você saiba quando é cabível o mandado de segurança ou não. Ato que trata da licitação é um ato de império, porque envolve prerrogativas de poder público, tem súmula do STJ, cabe mandado de segurança. Agora, um ato de gestão interna ali da empresa estatal. É um ato de gestão, né? Ou um ato praticado em condição de igualdade, não cabe mandado de segurança, porque não está agindo com exatamente função de poder público. E o mandado de segurança só é cabível em face de autoridade do poder público ou pessoa que age com atribuição do poder público. Segunda classificação, quanto à formação da vontade. Essa é a mais importante. É o critério mais importante. O ato pode ser simples, composto ou complexo. Muito cuidado. Tem muita gente que não sabe diferenciar o ato composto do ato complexo. Agora essas pessoas irão aprender. Ato simples é aquele que está perfeito, e é perfeito naquele sentido que a gente já estudou, de concluído. Não quer dizer que ele está totalmente compatível com norma superior, que ele é válido ou inválido. Não entra nessa discussão. Perfeito porque ele ingressou no mundo jurídico. Com a manifestação de vontade de um único órgão, seja ele colegiado, seja um órgão singular. Então, a portaria da nomeação de um servidor, ou a portaria que nomeia vários servidores,
Não interessa. É um ato simples. Ainda que sejam vários os servidores, a portaria emana de uma só vontade. É um ato simples. O ato composto, esse cuidado, decorre da manifestação de dois órgãos, ou mais órgãos. Então, pelo menos de dois. São dois os atos praticados. Mas há apenas uma única vontade. Mas como assim? É estranho falar isso, né? Depende de como você interpreta o que é a vontade nesse caso. Quando se fala que há apenas uma vontade, quer dizer que há um ato principal e há um outro ato que é acessório, um ato apenas instrumental. E apesar de serem duas as manifestações, a vontade que é relevante mesmo é a vontade principal, uma única vontade. A outra manifestação, melhor dizendo, ela é apenas para ratificar ou é um mero pressuposto acessório. O que vale é o ato principal. Então é complicado entender isso, mas é isso mesmo. São dois atos, mas a doutrina fala que há apenas uma vontade. Para você não achar que eu estou tirando isso da minha cabeça, olha o professor José de Santos Carvalho Filho, ele fala: embora sejam dois os atos praticados, há na verdade uma só vontade autônoma de conteúdo próprio. A outra vontade, ela não tem conteúdo próprio, ela não é autônoma, ela é acessória. Por isso que se fala em um ato acessório. Então é por isso também que se fala em uma única vontade. Ou Eli Lopes Meireles, né, um clássico do direito administrativo. O ato composto é o que resulta da vontade única de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro para se tornar exequível. Exemplo, a autorização que depende do visto de uma autoridade superior. Difere do ato complexo, que é o terceiro que a gente vai estudar, porque o ato complexo ele demanda duas manifestações de vontade, sem que haja uma hierarquia entre elas. As duas são principais. E o Eli Lopes Meireles fala que essa distinção é essencial para se fixar o momento da formação do ato. O ato complexo ele só vai se formar quando as duas vontades forem emitidas, e não só quando tiver uma. Já o ato composto, então, a contrário senso, ele estaria perfeito quando fosse emanada a vontade principal, independentemente da vontade acessória, se ela vem antes ou depois, não interessa. Questão de prova. Cartório, tabelião, lá no Rio Grande do Sul. O ato que decorre da manifestação de vontade de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro para se tornar exequível, é um ato composto. Olha aí, esse aqui leu o Eli Lopes Meireles, esse examinador. Muito cuidado. Eu acredito, eu não tenho certeza agora, que há livros que dizem que o ato composto tem duas manifestações de vontade. Só que aí eles vão falar, uma é acessória, uma é principal, né? Tudo bem. Então, muito cuidado com a questão da prova. Seria mais correto dizer que há uma única manifestação de vontade, que os principais autores falam isso. Agora, se falar que tem duas e uma é principal, outra é correta, não sei, viu? Se eu marcaria... Eu acho que eu marcaria errado porque eu tenho fundamento para o recurso, né? Mas tem que tomar cuidado, depende do livro que você está lendo. Mas eu cito dois grandes autores que falam uma vontade só. Ato complexo, aqui sim é uma vontade conjugada de dois ou mais órgãos. Então são duas vontades que se unem para formar um único ato. São vontades homogêneas, e formam um ato único, como eu disse, como o decreto, que é assinado pelo chefe do executivo e referendado pelo ministro de Estado, é o exemplo da de Pietro, e a manifestação do último órgão é um elemento de existência do ato complexo. Ele só passa a existir com a segunda manifestação, né? Só aí ele entra no mundo jurídico. Não existe subordinação entre os órgãos que manifestam a vontade, não há então ato principal ou acessório, e eles têm autonomia. Já nos atos compostos, um depende do outro, um é independente, né? Aqui não, eles têm completa autonomia. Não se pode atribuir a condição de um ato acessório ou principal, eles estão no mesmo patamar. Exemplo do Eli Lopes Meireles, a investidura do servidor público. Por quê? Porque ela depende, primeiro, da nomeação do chefe do executivo e, segundo, a posse e o exercício que são dados pelo chefe da repartição. É o exemplo dele. Agora, cuidado, porque há uma polêmica forte na doutrina entre Di Pietro e outros autores, a exemplo do Carvalho Filho. Um mesmo ato, a Di Pietro entende que é composto, o Carvalho Filho entende que é complexo. Que ato é esse? É a nomeação, é a investidura, de altas autoridades da República. Olha só, a Di Pietro, ela diz, a nomeação do Procurador-Geral da República pelo Presidente da República seria um ato principal. E a aprovação prévia pelo Senado seria um ato acessório, que vem antes, né, um pressuposto. E aí seria um ato composto, então. Ela entende que é ato composto porque o ato do Senado é acessório, não tem uma manifestação de vontade autônoma, então ela trata como composto.
Já o Carvalho Filho fala uma situação praticamente idêntica à investidura do ministro do Supremo, que também se dá pela nomeação do presidente da República e a sabatina lá no Senado. Ele diz que é ato complexo. Eu dou maior razão ao Carvalho Filho, porque o Senado não está com a vontade acessória apenas, é uma vontade principal. Se o Senado rejeita, ele acabou. Há uma conjugação de duas vontades autônomas, na minha opinião. Então eu marcaria como ato complexo. Mas a de Pietro fala que é composto, vai saber de onde o examinador vai tirar a sua questão. Vamos ver como isso caiu em prova. Analista jurídico do TJ Santa Catarina, banca FGV. João, oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se aposentou. Eu coloco essa questão porque a aposentadoria é o grande exemplo de ato complexo, tá? O Supremo reiteradas vezes já falou que ela é ato complexo, inclusive julgado de 2020, então, ato complexo. Conjugação da vontade do órgão pelo qual o servidor se aposentou e do Tribunal de Contas respectivo. 3 meses depois, ele foi informado pelo Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas não aprovou o ato da aposentadoria, a concessão inicial, porque faltam 2 meses para completar o tempo de contribuição. Então ele se aposentou antes da hora ali, antes de preencher os requisitos. A interferência da Corte de Contas, no caso em tese, é legítima. Eis que o ato administrativo de aposentadoria é complexo e a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial dispensa contraditória ampla defesa. Correto. Todo mundo sabe, a gente já falou em aulas anteriores, mas renove aí no seu material, o ato de aposentadoria é complexo e o TCU, ou o Tribunal de Contas, tem 5 anos para analisar. Nesse prazo não há ampla defesa e contraditório, nesse interregno, porque é um ato intra-administrativo, entre órgãos administrativos, que tem efeitos reflexos ao particular. Você pode questionar isso, o cara é o mal interessado, ele que vai aposentar, deveria ser aberta ampla defesa e contraditório para ele, mas não é. E após 5 anos, na jurisprudência tradicional do Supremo, abria-se sim o contraditório e ampla defesa, intimava lá o cidadão para ele participar. Agora, o posicionamento mais recente de 2020, atendendo a reclamos da doutrina, o Supremo passou a entender que após 5 anos há decadência do direito de anular. Então, passados 5 anos, não é que vai agora abrir o contraditório e ampla defesa. Acabou a possibilidade de anular o ato de aposentadoria. A aposentadoria se torna um ato perfeito. Quanto aos destinatários, atos gerais atingem pessoas sem individualizá-las, são os atos normativos, regulamentos, resoluções. Atos individuais produzem efeitos jurídicos no caso concreto, especificando as pessoas atingidas, como uma portaria de nomeação, o ato de demissão do servidor, ainda que sejam vários ao mesmo tempo. Aí temos um ato individual plurimo, é um ato que especifica as pessoas, mas são várias. Ou um ato individual singular, uma demissão de um único servidor, ou um decreto de desapropriação de um imóvel. Imóvel único, Quanto à execuibilidade, ato perfeito é aquele que já completou o ciclo de formação, então entrou no mundo jurídico. Imperfeito, não completou o ciclo de formação, um ato que ainda não se constituiu. O prazo prescricional não corre enquanto ele não se tornou perfeito. Ato pendente é aquele que já está no mundo jurídico, mas ele está sujeito a uma condição ou termo para produzir efeitos. Então pressupõe um ato perfeito. E o ato consumado é aquele que, pelo contrário, ele já produziu os efeitos já se exauriram. Então ele não pode mais ser impugnado, inclusive, porque ele já se exauriu e não produz mais efeitos. Quanto ao alcance, atos internos são aqueles que devem produzir efeitos apenas no âmbito da própria administração pública, das repartições administrativas. O Eli Lopes Meirelles, com uma boa visão de realidade, ele diz que, embora esses atos não devessem produzir efeitos em relação a terceiros, eles vêm sendo erroneamente utilizados pela administração para atingir pessoas. Então, várias portarias e instruções ministeriais que só deveriam dispor para seus servidores acabam contendo disposições para o cidadão, que deveriam ser estabelecidas em atos externos, leis, decretos, e não em portarias. Mas a administração acaba fazendo isso. E os atos externos são aqueles realmente destinados a alcançar os administrados, os contratantes, e podem trazer direitos, obrigações ali perante a administração. Atos administrativos em espécie. Aqui sim a gente ingressa num tema importante. Como eu falei, cada autor vai trazer a sua ideia. Qual que é o critério principal para tratar dos atos administrativos em espécie? O fim imediato que se destina, ou seja, seu conteúdo ou objeto. Dependendo do conteúdo ou objeto, o ato vai ser normativo, ordinatório, negocial, enunciativo, de controle ou punitivo. Então eu vou destacar 6 grupos. Há doutrinadores que só falam 5. Outros falam em 4, outros trazem algum nome diferente.
Então, por exemplo, tem autor que não fala em atos de controle. Salvo engano, Eli Lopes Meireles não fala. Então, alguns atos que algum autor, vamos supor de Pietro, fala que é de controle, o Eli Lopes Meireles, como ele não tem essa categoria, ele vai encaixar em outro lugar. Ele vai dar uma pequena divergência, né? Acontece, né? Como eu falei, acontece. Vamos ver o que parece ser majoritário. E mais do que classificar um ato em ordinatório, normativo, isso até pode ser cobrado em prova, o mais importante é você ter o conhecimento daqueles que são os principais. Se eles são discricionários, vinculados, se eles vêm antes ou depois. A gente vai ver agora. E eu vou citar para vocês, vou pedir para marcar um xizinho aí nos que são principais, para fins de prova. Então, primeiro são os atos normativos. São aqueles que são lei em sentido material, ou seja, eles são abstratos, genéricos, não tratam de uma situação concreta, só que não tem a forma de lei, aqui no caso do direito administrativo, eles têm forma de ato administrativo. Porém, são normativos por conta do seu conteúdo geral e abstrato. Eles geralmente vão detalhar o conteúdo das leis em sua fiel execução, sem que possam criar novos direitos e obrigações, eles apenas detalham. Mas, veja bem, o detalhamento de uma lei é por si só, por questão lógica, uma atividade criativa. Porque se ele apenas repetisse o que está na lei, não teria sentido existir. Ele vai detalhar. E se ele vai detalhar de algum modo, ele está inovando, está criando. A grande questão do direito administrativo, pelo menos na minha cabeça, é saber até que ponto aquilo que o decreto que regulamenta a lei faz, ou o regulamento da lei, até que ponto aquilo é uma inovação permitida, uma criatividade permitida, até que ponto ele está criando um direito novo que deveria ser editado por lei. Isso é um problema. Dá até para trabalhar numa tese bacana sobre isso, né? Mestrado aí, quem sabe. Por serem atos normativos secundários, já que não tem forma de lei, eles não podem inovar a ordem jurídica, né? Salvo o decreto autônomo, lá do artigo 84, inciso 6 da Constituição, que a gente já trabalhou também em outras aulas. O principal dos atos normativos é o regulamento, que é privativo do chefe do Poder Executivo. E geralmente ele é veiculado por um decreto. Então, às vezes tem um decreto, aí o decreto tem 2 artigos e ele aprova o regulamento que vem anexo. E o regulamento tem 300 artigos. Outros atos normativos importantes. A instrução normativa é um ato expedido pela autoridade pública que tem atribuição legal para dar execução a regulamentos, como as famosas instruções expedidas pela Receita Federal. Também podem haver instruções expedidas pelos ministros de Estado para a execução das leis. Elas têm, inclusive, referência constitucional. Está lá no artigo 87, parágrafo único, inciso 2. O regimento, que é o ato que define normas internas de estruturação e funcionamento do órgão. Os efeitos não se estendem a particulares, né? Não vinculados à estrutura organizacional do órgão. Esses atos geralmente são atos infralegais, mas o Supremo reconhece que no âmbito dos tribunais, no âmbito do regimento interno dos tribunais, algumas normas do regimento interno que tratam de competências, processamento ali, essas regras, embora não seja processo, né? Mas normas de competência, inclusive, são normas de direito material e não normas de direito processual. A gente acaba confundindo porque o CPC, o CPP, né, os códigos processuais, eles tratam de competência. E a gente pensa que competência é norma processual, não é norma de direito material, por isso não é competência privativa da União, não. E aí, os estados, né, os tribunais, por exemplo, estaduais, podem criar seus regimentos e tratar das suas competências. Nesse caso, essas normas são entendidas como atos normativos que podem inovar o ordenamento jurídico, de um certo modo, e por isso cabe ADI contra elas. O regimento interno de um tribunal pode ser objeto de uma ADI perante o Supremo, desde que a norma trate dessa questão de competências. Já teve caso concreto que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o seu regimento interno, foi declarado, uma das suas normas foi declarada inconstitucional em uma ADI perante o Supremo. Deliberação é o ato normativo ou decisório expedido por órgãos colegiados em obediência à vontade da maioria. Então, a deliberação de um órgão colegiado é uma deliberação, né? O próprio nome já diz. A resolução é um ato normativo de órgãos colegiados que disciplinam uma matéria da sua competência, e aí altas autoridades do Executivo, colégios administrativos, até mesmo órgãos legislativos podem editar resoluções. Lembrando que existe um tipo de resolução, que está lá no artigo 59 da Constituição, que ela não é um ato administrativo que a gente está tratando aqui. Ela é um ato de competência primária do legislativo, que cria direitos e obrigações lá no seu âmbito, que é espécie normativa prevista na Constituição. Não é dela que estamos falando aqui.
Sobre os atos normativos, é importante você anotar o artigo 29 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz: em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por uma autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados. E a convocação vai conter a minuta do ato, fixar o prazo e outras condições. Então, uma norma interessante aí da alteração da LINDB de 2018 pode ser cobrada em prova. Atos ordinatórios são aqueles de ordenação e organização interna, calcados no poder hierárquico. Se aplicam exclusivamente no âmbito interno da administração. Quais são os exemplos aí? São vários. A portaria, né, um ato administrativo individual que contém determinações a pessoas especificadas ali, mesmo que fale de várias pessoas. Circular é um ato administrativo expedido para edição de normas uniformes a todos os servidores do órgão. Ordem de serviço, que distribui e ordena o serviço interno. Então, uma ordem de serviço, no âmbito do Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente abre a ordem de serviço para solicitar um serviço de informática, alguma coisa assim, distribui ali o serviço, né? O despacho, que contém uma decisão sobre um assunto de interesse individual ou coletivo, no bojo de processo administrativo. Então, os atos decisórios no bojo de um processo administrativo recebem o nome de despacho. Memorando é um ato de comunicação interna entre agentes do mesmo órgão, ao contrário do ofício, que é um ato de comunicação externa entre autoridades públicas ou entre elas e os particulares, com a intenção de encaminhar ou solicitar informações. Então, expede um ofício lá para o Banco do Brasil, solicitando que transfira os valores para a conta judicial. Autoridades diversas, né? Não de um mesmo órgão. Agora, o memorando é a comunicação interna ali entre os servidores do mesmo órgão. Aviso, embora possa ter mais de um sentido, usualmente é usado como sentido de ato emanado do ministro de Estado para tratar de assunto dos seus ministérios. A instrução, uma ordem escrita e geral sobre o modo e a forma de execução de um determinado serviço expedido pelo superior hierárquico para orientar o subordinado. Provimento. Esse a gente conhece bastante, né? Quem estuda para tribunais, um ato administrativo interno expedido pelas corregedorias, ou pelos tribunais, que também têm suas corregedorias, com o objetivo de uniformizar ou regularizar a prestação do serviço. Então vai ter o provimento interno da corregedoria do TJDFT. Aí vai dizer lá qual é a cor dos autos físicos quando se tratar de processo criminal, é laranja. Processo civil, situação de conhecimento, é verde. E aí vai tendo lá as cores. Então é um ato para uniformizar a prestação do serviço. Atos negociais ou de consentimento estatal. Alguns falam em atos negociais, outros falam em consentimento estatal. São atos ampliativos, ou seja, que conferem direitos a particulares quando estes requerem. Não se confundem com os contratos, porque emanam de uma vontade unilateral do poder público, ao contrário do contrato, que pressupõe duas vontades, né? O contrato ali é o ato bilateral. Aqui não, é um ato unilateral. Só que a vontade do poder público coincide com a pretensão do particular, por isso que ele faz o requerimento, mas não chega a ser um contrato. Questão de prova pode cobrar essa expressão que diz vontade unilateral que coincide com a pretensão do particular, porque alguns grandes autores usam essa definição. Então pode cair na prova. O Carvalho Filho diz que são 3 características básicas dos atos negociais. Decorrem de uma anuência do poder público, então o poder público concorda, nunca são conferidos de ofício, tem que ter o pedido, e são necessários para legitimar a atividade a ser desempenhada pelo interessado. Por isso que ele faz o requerimento. Se não fosse necessária, não teria, né? Não teria esse ato. Não se exigiria o ato. E aqui é o ponto que eu falo para você marcar o asterisco. Esses próximos atos que a gente vai falar, atos administrativos em espécie, são os que mais caem em prova. Autorização. É um ato unilateral e discricionário, sua grande característica, pelo qual a administração confere ao particular a faculdade de quê? De desempenhar uma atividade material, exemplo, portar arma de fogo. Cuidado, porque a lei algumas vezes utiliza o nome licença, né? Uma licença, mas se trata, a sua natureza jurídica é de autorização, é discricionária. Ou confere ao particular a faculdade de usar um bem público a título precário, de forma privativa, é aquela autorização de uso, ou ainda por meio do qual se delega ao particular a exploração de um serviço público, que é uma controvérsia na doutrina que a gente estuda na aula de serviços públicos. Mas alguns falam em autorização de serviço público,
Então são 3 espécies diferentes de autorização. Mas veja, todas elas constituem um ato unilateral e discricionário. O Eli Lopes Meireles fala que, como o particular não tem um direito subjetivo para obter a autorização, ele também não tem para continuar com a autorização. Então a autorização, além de poder negá-la, pode cassar o alvará a qualquer momento sem indenização. Aliás, esses atos que a gente está estudando agora, atos negociais, eles são veiculados por meio de um alvará. O alvará é um instrumento que veicula a autorização, a licença. E, continuando, o Eli Lopes Meireles fala, a princípio não cabe indenização, pode cassar a qualquer momento o alvará, mas algumas leis, e o estudante para concurso tem que ter cuidado, e ele fala, lamentavelmente, elas desvirtuam a natureza jurídica da autorização e dão o nome de autorização a atos que não têm caráter precário, como, por exemplo, a autorização especial para uso de água, lá da Lei 9984. Então, tem nome autorização, mas, na verdade, eles deram um regime diverso, porque ela tem que ser um ato unilateral, discricionário, a qualquer momento pode ser cassada o alvará. A licença também é um ato administrativo unilateral, mas é vinculado, pelo qual a administração confere ao particular, que vai preencher os requisitos legais, a faculdade de exercer uma atividade. Então, uma vez preenchidos os requisitos legais, há o direito subjetivo à licença, à expedição da licença. A autoridade ela vai apenas observar, no caso concreto, se estão preenchidos os requisitos. Tem os requisitos? Então, ela só tem uma conduta a tomar. É um ato vinculado. Exemplos clássicos: licença para dirigir veículos, licença para construir. Carvalho Filho fala, se o interessado preenche os requisitos para a concessão da licença, tem direito a obtê-la. Se houver denegação, mandado de segurança, porque se tratará de um abuso, um ato ilegal e abusivo. E aí, comprovando ali o direito líquido e certo, caberá o mandado de segurança. Muitas questões de prova. Beleza, eu sei que a autorização é discricionária, a licença é vinculada, salvo alguma aberração aí da lei, enfim. Mas a licença para construção, embora seja um ato vinculado, fala-se que ela pode ser revogada, desde que justificada por razões de interesse público supervenientes. E aí caberá, obviamente, a indenização pelos prejuízos comprovados. Então, apesar de ser um ato vinculado, que em tese não poderia ser posteriormente revogado a bem do interesse público, a doutrina admite no caso da licença para construir. E o STJ também, olha aí, julgados na sua tela, julgado de 2008, o STF tem um julgado antigo de 1985, mas enfim, é a posição dos tribunais superiores e da doutrina. Carvalho Filho, por exemplo, diz, o entendimento está sedimentado, não tem controvérsia. Mas ele traz uma questão a se pensar. Ele fala, essa revogação é incompatível com o caráter vinculado e definitivo da licença. E o que causa ainda mais estranheza é a indenização pela revogação de um ato administrativo. A revogação de um ato administrativo não pode, em regra, ensejar a indenização. Então ele fala, embora se utilize o termo revogação, na prática se trata de uma desapropriação do direito. Esse é o instituto. Desapropriação do direito, que aí sim permite que haja indenização e ainda que se trate de um ato vinculado com a observância dos requisitos legais. Olha que questão fera para uma prova oral, ou uma questão bem aprofundada, né? Desapropriação do direito é um instituto e não a revogação, mas, a princípio, em provas objetivas, meu amigo, licença para construir é aquela exceção que você tem que tomar cuidado. É um ato vinculado, mas pode ser revogado por motivos supervenientes. Permissão. É o ato administrativo que também é unilateral e é discricionário e precário. Pode ser gratuito ou oneroso, pelo qual a administração faculta ao particular a utilização de um bem. Então, do mesmo jeito que tem a autorização de bem público, que é discricionária, também temos a permissão para a utilização do bem público. Qual que é a diferença, então, da permissão para a autorização, quando se trata de uso de bem público? Bom, aqui é difícil, né? Muitos até falam que é meio bizarra essa diferenciação, mas, enfim, prevalece que a permissão de uso é adequada para atos com um caráter um pouco mais permanente, como a instalação de uma banca de revistas. E já a autorização seria para atos não tão duradouros, né? Ato mais rápido ali. Já o professor Matheus Carvalho fala, citando outros doutrinadores, né? A autorização é concedida em interesse particular sempre, enquanto a permissão é concedida no interesse público. Parece mais correto Eli Lopes Meireles, quando ele fala que, na verdade, não é que a permissão é concedida no interesse público,
ela é concedida em um interesse misto, digamos, concorrente, do permitente, do permissionário e do público. Todo mundo sai ganhando. Já a autorização é um interesse realmente particular. Então essa é uma diferença que você pode marcar na prova. E ainda tem a questão da licitação, né? Existe a licitação para permissão de uso de bem público, para autorização não, pelo menos é o entendimento corrente. Lembrando que a permissão para execução de serviço público é outra coisa, ela não foi tratada como um ato unilateral, né? Ela é um contrato de adesão nos termos da Lei 8987, a própria Constituição também fala isso. A gente vai estudar isso na aula respectiva. Atos enunciativos são aqueles que contêm opiniões e conclusões do Estado, do poder público, sobre um assunto. Ou então eles atestam uma situação de fato. Temos o atestado, o poder público comprova uma situação ainda não previamente documentada, mas que ele tem conhecimento, né? Então atesta alguma coisa que não está documentada, mas ele sabe que é aquele fato, ele sabe do fato. E é isso que diferencia da certidão. É o ato pelo qual a administração certifica a ocorrência de um determinado fato já previamente descrito em um documento público. Então, alguns até falam, a certidão seria o espelho do registro público, né? Exemplo, a certidão que atesta o tempo de contribuição do servidor no órgão. Ela está tratando de um fato que já está previamente documentado, né? Então traz uma certidão, diferentemente do atestado. A apostila ou averbação é o ato pelo qual se acrescentam informações em um registro público. Por exemplo, eu vou averbar o meu tempo de contribuição do servidor para fim de aposentadoria. Eu averbo ou apostilo lá no órgão. Parecer é um ato administrativo que tem por finalidade a emissão de uma opinião e vem então de um órgão consultivo do poder público de acordo com sobre um assunto da sua competência. Aqui a grande questão é você saber se o parecer é facultativo ou obrigatório. Se ele é facultativo, se ele não aparecer no processo administrativo, que se dane, né? Não tem problema, ele é facultativo, não tem nenhum problema. Agora, se ele é obrigatório e não houver então o parecer, isso poderá ensejar a nulidade do ato por um vício de forma. Mais importante do que saber se ele é facultativo ou obrigatório é saber se ele é vinculante ou não. Não se confunde com a obrigatoriedade. Se o parecer é vinculante, a autoridade não pode decidir de modo contrário ao parecer, já que ele é vinculante. Então, se ela não concorda, ela tem que pedir um novo parecer. Agora, se o parecer é obrigatório, mas não é vinculante, então ela não precisa decidir da mesma maneira que o parecer, porque ele não é vinculante. É uma questão de semântica mesmo. A doutrina defende: o parecerista pode responder junto com o administrador se ele atuou de forma dolosa ou com erro grosseiro. Isso foi adaptado, foi aceito pela legislação. Está lá na LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com as inovações de 2018, o artigo 28 dela diz: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então atentou ao que a doutrina já dizia. Atos de controle. Também tome um pouco de cuidado com esses atos para não confundi-los. Temos a aprovação, que é um ato unilateral discricionário, em que a administração pública exerce um controle. Segundo a de Pietro, ele pode ser antes ou depois, não interessa. Se é antes ou depois, o que interessa é que é um controle de um ato administrativo, que é um ato discricionário. O Eli Lopes Meirelles fala que a aprovação pode ser discricionária ou vinculada a depender dos termos da lei. Então veja, não tem uma uniformidade, né? O Eli Lopes Meirelles fala discricionário, é vinculado, depende da lei. Mas para provas você marca que é ato discricionário, que pode vir antes ou depois do ato que se está exercendo esse controle. É uma condição de eficácia do ato e é analisada, já que há discricionariedade, sobre os aspectos da conveniência e oportunidade. Exemplos, então. A de Pietro fala: prévia aprovação do Senado para escolher certas autoridades. Então ela fala, é um ato de controle e é discricionário. Aprovação do Congresso Nacional do ato que decreta estado de defesa e intervenção federal. Homologação é o ato unilateral e vinculado. Então cuidado para não confundir aprovação com homologação. A homologação é vinculado. A administração analisa se o ato é legal, aspectos de legalidade. E é sempre posterior. Sempre posterior. O que distingue, então, essas características, essas três, os distingue da aprovação. Exemplo sempre citado: homologação do procedimento licitatório. Inclusive é a nossa próxima aula, licitações. Então, procedimento licitatório, a homologação é esse ato vinculado. Vamos ver como isso caiu em prova para analista. A homologação é ato administrativo unilateral e vinculado, praticado a posteriori, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico
tal como ocorre na homologação de procedimento licitatório. Olha aí, vai ser assim que vai cair a sua prova. Certo. E os atos punitivos, para fechar, são aqueles que o poder público aplica uma sanção. Ela pode decorrer do poder hierárquico, e aí é uma sanção interna, ou ela pode ser endereçada a particulares, e aí ela decorre do poder de polícia, é uma sanção externa. Esses atos demandam uma prévia instauração do processo administrativo, com garantia de ampla defesa e contraditório, salvo alguma situação urgente. Comuns aí são a multa, interdição de atividades, destruição de coisas, né? São bem típicos do poder de polícia. E para a gente encerrar a nossa aula de atos administrativos, uma aula muito grande, temos que falar da extinção desses atos. Quem melhor fala sobre isso é o Celso Antônio Bandeira de Mello. E ele fala, existem 4 hipóteses de extinção do ato administrativo. Primeira delas, pelo cumprimento dos efeitos, é a chamada extinção natural. Isso pode se dar pelo esgotamento do conteúdo jurídico, então gozo de férias. O servidor pediu férias, foi deferido, ele gozou das férias, voltou a trabalhar, acabou. Cumprimento natural, extingue-se o ato administrativo. Execução material, então a demolição do imóvel. Ou pelo implemento de uma condição resolutiva ou de um termo final. Essa é a extinção natural. Segunda possibilidade, pelo desaparecimento ou do sujeito ou do objeto. Então temos uma extinção subjetiva, quando, por exemplo, morre o servidor, ou morre o destinatário do ato, quando é uma relação jurídica intuito personae, por exemplo, a extinção da permissão pela morte do permissionário. E temos a extinção objetiva, quando desaparece não o sujeito, mas o objeto. Um terreno da marinha, por exemplo, que é tomado pelo mar. Terceira possibilidade, a renúncia. O beneficiário do ato renuncia, né? Uma situação jurídica que lhe é favorável. E a quarta e última hipótese é a retirada. Ela é a edição de um ato administrativo, a extinção de um ato administrativo pela edição de um novo ato. E esse novo ato desfaz o primeiro. E é aqui que mora o perigo, porque aqui temos 5 possibilidades de retirada. A revogação, a anulação, de um modo mais amplo podemos falar em invalidação, né? A cassação, a caducidade e a contraposição. Muitos autores nem falam dessas primeiras 4 classificações, eles já vão direto falando da revogação, da anulação, cassação e caducidade. E a contraposição, praticamente só o Celso Antônio Bandeira de Mello fala. Então é difícil que caia na prova, mas vamos deixar nosso material completo. Contraposição, segundo o Bandeira de Mello, é um ato de retirada que se dá porque foi emitido um ato com fundamento em competência diversa, que gerou o ato anterior, mas cujos efeitos são contrapostos. Uma explicação meio louca, né? Mas o exemplo que ele dá vai te ajudar a entender. Tem um ato de nomeação do servidor, de designação, enfim, e vem o ato de exoneração. O ato de exoneração tem efeitos contrapostos ao de nomeação. Então, é um exemplo de contraposição. É o que ele dá. Se cair na prova vai ser isso aí. Mas eu acho mais provável de cair uma das outras 4 possibilidades. A cassação é quando se retira o ato porque o destinatário não cumpre mais as condições que deveriam permanecer atendidas para desfrutar da situação jurídica. Exemplo clássico, a licença, por meio do alvará, né, para funcionar um hotel. Aí eles mudaram o hotel para uma casa de prostituição. Aí descumpriu as condições, vai haver uma cassação da licença de funcionamento. Outro exemplo, habilitação para dirigir veículos. Nesse caso, tem que preencher os requisitos para poder dirigir. Se o requisito é descumprido, vai cassar a CNH. Por exemplo, ele não consegue mais enxergar, a pessoa ficou cega. Então veja, não decorre somente de culpa, né, entre aspas. Às vezes é por um ato involuntário, o cara ficou cego e não queria, não foi culpa dele. Ele teve uma doença ali, ficou cego. Não interessa. Não se discute culpa. O que se discute é se está ou não cumprindo as condições necessárias para gozar desfrutar da situação jurídica. Olha como isso caiu em prova, por exemplo. Tabelião TJDFT 2019. Indivíduo que possui licença para dirigir veículo foi acometido de uma doença que o tornou incapacitado para conduzir o tipo de veículo para o qual era habilitado. Perdeu a perna, sei lá. Nessa situação, caberá ao órgão administrativo competente extinguir o ato administrativo concessivo da licença para dirigir por meio de cassação. Perfeito. Muita gente erra porque não sabe que a cassação decorre também de situações que não estão ao controle do beneficiário do ato.
Caducidade. Essa é fácil, decorre de uma alteração legislativa. Então, uma norma jurídica superveniente torna inadmissível a situação que antes era permitida pelo direito. Grande exemplo, uma nova lei de zoneamento é incompatível com a permissão para explorar um parque de diversões. Aí se dá a caducidade. E as duas que realmente interessam, revogação e anulação. Revogação, essa é mais tranquila. A administração edita um ato discricionário que extingue o anterior, que era válido por razões de conveniência e oportunidade. Então, palavras-chave: revogação discricionária, conveniência e oportunidade, e o ato anterior era válido. Só que o interesse público agora mudou, não quer mais que aquela situação continue, então revoga, sem problema nenhum. O fundamento é o interesse público. E o pressuposto é a existência de um ato legal e perfeito, mas que não é mais conveniente ao interesse público. Por isso, os efeitos não retroagem. Pense na lógica, não tem de ficar decorando. Se o ato era válido, estava de acordo com o interesse público, e a partir de um determinado momento não tem mais interesse público em mantê-lo, esses efeitos são dali para frente. Não vão retroagir, porque antes era de interesse antes que o ato existisse daquele jeito. Então não vai retroagir o efeito da revogação. É um ato privativo da administração pública. O judiciário não revoga ato administrativo, ele anula, por questão de legalidade, mas ele não revoga. Bandeira de Mello fala: nenhum poder estatal tem possibilidade e competência para revogar atos dos outros. Violaria a separação de poderes lá do artigo 2º da Constituição. Outra questão importante do ato administrativo, da revogação, né, do ato discricionário que revoga o ato anterior válido, é quais atos anteriores podem ser revogados? Não são todos. Então veja, não podem ser revogados atos vinculados, porque não há conveniência e oportunidade neles. O que há é a presença dos requisitos legais e uma única possibilidade de conduta. Então atos vinculados não podem ser revogados. Qual é a exceção que a gente já viu, que cai em prova bastante? Licença para construir ou reformar. E alguns falam, desde que ainda não iniciada a construção e reforma. Se já iniciada, aí não caberia. Então vai depender ali do doutrinador. Mas enfim, de um modo geral, a licença para construir ou reformar não pode, é a exceção, ela pode ser revogada. Os demais atos vinculados não. Os atos cujos efeitos já se exauriram, se a revogação não retroage e os efeitos já exauriram, então não tem como revogar mais. Os atos cuja competência está exaurida, isso aqui nem todos concordam, mas parece uma maioria. Então, o ato que é objeto de recurso, que está pendente de julgamento pela instância superior, a autoridade que praticou o ato não teria mais competência para revogar. Tem doutrinador que fala, teria, basta que ela revogue e comunique à instância superior que revogou. Eu concordo com isso. Mas a doutrina majoritária fala que se já está a competência exaurida, não revoga mais. Atos enunciativos, certidão, atestado, eles têm os efeitos estabelecidos em lei, não dá para revogar, porque eles atestam uma situação de fato, né? Enfim, é incompatível com a revogação. E alguns falam, por exemplo, o Celso Antônio Bandeira de Mello e o professor Matheus Carvalho, que é uma obra muito consultada para concursos, também fala, então o examinador pode se abestalhar, ler o Matheus Carvalho e colocar isso. Eles falam que os atos complexos não podem ser revogados, porque exigem a manifestação de mais de uma vontade. Mas isso é errado. O próprio STJ, cita um julgado de 2016 aí na tela, admite a revogação de atos complexos, desde que as duas vontades se unam para revogá-lo, do mesmo jeito que elas se uniram para criá-lo. Olha aí, a regulamentação exigida pelo decreto tal é um ato administrativo complexo, demandando a manifestação de 2 órgãos de administração para sua constituição. Quais são? Ministério da Educação e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aquele MPOG, sob pena de invalidade. Por simetria, apenas se admite a revogação do ato por autoridade competente. No caso, foi uma portaria emitida pelo MEC que por si só procurou revogar a regulamentação anterior das duas pastas. Nesse contexto, dada a simetria, evidencia-se o vício. Então ele deixou claro, olha, nesse caso aqui não se pode revogar, mas é porque foi o MEC que tentou, por portaria, revogar um ato que dependeria para ser revogado da manifestação não apenas do Ministério da Educação, mas também do Ministério do Planejamento. Então pode sim, mas depende. Como tem examinadores que falam que não pode, ou melhor, doutrinadores, é uma questão que eu não cobraria numa prova objetiva. Mas enfim, vai que coloca lá, segundo o STJ, aí você já sabe como marcar, que é possível revogar o ato complexo. E para fechar, agora realmente para fechar a nossa aula, vai dar quase 1 hora desse terceiro bloco, a anulação é o desfazimento do ato por uma razão de ilegalidade. Como o ato era ilegal, e ele era ilegal desde o início, a regra é que produz efeitos retroativos, né? Ex tunc, desde a data em que ele foi emitido. Mas praticamente todos os doutrinadores
Esse é um tema aprofundado, mas não tem muito, não vejo tanta dificuldade. Cito, por exemplo, ele Lopes Meirelles, todos eles falam, por conta da segurança jurídica, em casos excepcionais, é possível que a anulação se dê com efeitos dali para frente. Ou até mesmo que haja uma estabilização dos efeitos, a gente até já viu isso, né? Então, pode ser que os efeitos sejam só para frente, mas a regra é que anulou efeitos retroativos. Súmula 473, muito cobrada em prova do Supremo, né? A anulação pode ser feita de ofício pela administração pública, respeitado o contraditório desde que afete interesses de terceiros, ou se provocado pelo judiciário. Lembre-se do artigo 103A, parágrafo 3º, que traz uma nova hipótese de anulação do ato administrativo, que se dará quando ele contrariar uma súmula vinculante, e aí, por meio de uma reclamação, o Supremo, julgando a reclamação procedente, anula o ato administrativo. A Lei 11.417, que trata da súmula vinculante, fala que, se tratando de ato ou omissão da administração pública, a reclamação só será cabível quando esgotadas as vias administrativas. Então vai ter que esgotar as vias para caber a reclamação, para que o Supremo, se realmente compreender que houve uma contrariedade ou não aplicação da súmula pela administração, para que ele anule o ato administrativo. A grande questão é: a anulação é um ato discricionário ou vinculado? Ou seja, eu vejo que há uma ilegalidade como administrador público, como autoridade competente. Eu tenho que anular ou é discricionário? Bom, por conta do princípio da legalidade, como a administração é obrigada a respeitar a lei, a regra é dever de anular. Então, como regra, a doutrina diz, coloco aí a de Pietro, o ato de anulação é vinculado. Mas ela mesma fala, em circunstâncias excepcionais, quando o prejuízo da anulação for maior do que o decorrente da manutenção do ato ilegal, pode deixar de anulá-lo. Isso geralmente se dá em razão do decurso do tempo. O Celso Antônio Bandeira de Mello fala a mesma coisa. Ele se apoia nas lições da Veida Zancaner e ele fala o seguinte: sempre que a administração está perante um ato insuscetível de convalidação, ela tem que anular. A menos que a situação gerada já esteja estabilizada pelo direito, ou seja, já se escoou o prazo para invalidação, ou que do ato ampliativo de direito já decorreram relações jurídicas favoráveis a terceiro, de tal sorte que terceiro de boa fé, de tal sorte que a desconstituição do ato geraria agravos maiores aos interesses protegidos pela ordem jurídica. Exemplo clássico, e é um caso muito difícil para o judiciário: loteamento irregularmente licenciado, né, que só tem o vício descoberto depois que várias famílias já estão morando lá. Principalmente se são famílias de baixa renda, que aí não tem para onde ir. Aí o direito à moradia acaba prevalecendo em regra. Então é um exemplo. O Carvalho Filho ele tem uma tese bem peculiar. Não foge tanto do que os outros dizem, mas tem a sua singularidade. Ele fala o seguinte: há o dever de anular. Mas, quando é o caso de não anular, há o dever de manter. Então, na verdade, a administração nunca é discricionariedade. Ela sempre tem um dever, ou de anular ou de manter. Só que aí, quando que vai haver, então, o dever que é de manter e não de anular? Quando ultrapassado o prazo para invalidar, ou seja, decadência, o exemplo lá do Tribunal de Contas da União, depois dos 5 anos para analisar a aposentadoria, o ato inicial de concessão de aposentadoria, ou se já consolidados os efeitos pela teoria do fato consumado. Então, ali teria um dever de manter. O que é importante para provas objetivas? Além de saber da discussão, que vai ser mais explorada futuramente, né, em provas subjetivas, mas o que é mais importante saber? O artigo 53 da Lei 9784 fala: a administração deve anular e quando há vícios de legalidade pode revogar quando há conveniência e oportunidade, sempre respeitando direitos adquiridos. Beleza? O prazo decadencial está lá no artigo 54 da Lei 9784. Quando do ato decorram efeitos favoráveis, né, atos ampliativos para o destinatário, o prazo decadencial para anular é de 5 anos, desde a data que foram praticados, salvo má-fé. E se houver má-fé? O Celso Antônio Bandeira de Mello fala que seriam 10 anos, então, que seria o maior prazo do Código Civil. Embora se fale de prescrição lá, 205, né? Já uma outra doutrina fala, não tem prazo. Se tem a má-fé, não tem prazo. Enfim, é uma discussão que está aberta. Se os atos produzem efeitos patrimoniais contínuos, o prazo conta-se da percepção do primeiro pagamento, está na lei. Então a regra é que tem 5 anos para anular, exceções má-fé e
afronta direta e flagrante à Constituição Federal. O Supremo já disse várias vezes, saiu até informativo 741. Quando se trata de uma violação à Constituição Federal direta, aí não tem essa de que houve decadência do direito de anular, não. Aí pode anular o tempo que for para frente. Outra questão também do Supremo e também do STJ. Se o ato anulatório implicar invasão à esfera dos interessados, esfera individual deles, eles têm que ser convocados, respeitar o contraditório, ampla defesa. Lembre-se que isso não vale para o ato de aposentadoria. Como isso caiu em prova para juiz? O princípio da autotutela é decorrência da legalidade e, a seu respeito, é correto afirmar que a anulação do ato administrativo que tenha produzido efeitos no campo dos interesses individuais não prescinde, ou seja, não dispensa contraditório que garanta o exercício da defesa da legitimidade do ato pelos que serão atingidos. Essa é a regra, certo? Então a grande questão aí é o não prescinde, que pega muita gente. Não dispensa. Então é imprescindível que haja contraditório. Realmente essa é a regra. É o que Supremo e STJ não cansam de falar. Olha aí, ó. Julgados de 2019, 2016. Você pausa e anota aí. Tem a súmula 633 do STJ. A gente até trabalhou em outra aula. A lei 9784, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos, ela pode ser aplicada de forma subsidiária a estados e municípios se inexistente norma local específica da matéria. Então, cada estado e município vai ter sua própria lei do processo administrativo. Mas se ele não tem, pode se aplicar subsidiariamente a lei 9784, sobretudo em relação ao prazo decadencial para revisar atos administrativos. E a questão da indenização? Cabe ou não cabe quando revoga e quando anula o ato administrativo? Em relação à revogação, a doutrina fala, em regra, não. Mas, se atingir o ato antes do prazo fixado para sua permanência, aí sim. Então, em regra, revogou, conveniência e oportunidade, não tem indenização. Mas se tivesse um prazo de permanência da vantagem, aí tem que indenizar. Beleza? Já no que tange a anulação, também, em regra, não tem o dever de indenizar. Salvo se o particular comprovar, primeiro, que sofreu um dano em relação àquela anulação, um dano específico, especial, e que não colaborou para o vício. O Celso Antônio Bandeira de Mello fala a mesma coisa. No caso em que a invalidação do ato ocorre antes de o administrado incorrer em despesas suscitadas pelo ato viciado, aí não tem dano. Então ele não vai comprovar nenhum prejuízo, ele não incorreu nenhuma despesa. Porém, quando o administrado tiver desenvolvido atividade dispendiosa em atendimento a uma convocação do poder público ou por ter efetuado uma prestação em favor da administração de terceiro, comprovada a boa-fé e comprovado ele não ter concorrido para o vício do ato, aí ele tem direito. Então a questão é saber se ele concorreu ou não para o vício, se ele está de boa-fé e se ele teve um dano especial. Aí teremos a indenização. Último quadrinho aqui da nossa aula, diferenças então revogação e anulação. O motivo da revogação é a conveniência e a oportunidade. A anulação é a ilegalidade. A natureza, o ato de revogação é discricionário, o de anulação a gente viu que em regra é vinculado, segundo a doutrina majoritária. O alcance, a revogação se dá em atos discricionários, que tem margem de atuação. A anulação não interessa, pode ser discricionário ou vinculado desde que seja ilegal. Os efeitos da revogação são para frente, ex nunc, e a anulação, em regra, ex tunc, mas podem ser prospectivos. Lembra que o Bandeira de Mello tem uma visão própria, ele fala que se é ato ampliativo, é ex nunc, para frente. Se é ato que causa prejuízo, é ex tunc. E ele fala, independentemente se é anulação ou anulabilidade, lembra? Mas fica com o que está aí na tela, que é majoritário. Prazo decadencial para revogar não tem. Para anular, a gente viu que a regra é 5 anos com aquelas condicionantes. E a competência para revogar, só a administração anula seus próprios atos. Já para anular, o Poder Judiciário também anula atos administrativos ilegais. E aqui a gente encerra a nossa aula número 8 do nosso curso de Direito Administrativo. Grande abraço.